finalmente chegou o dia. A gente estava muito empolgado para que vocês descobrissem sobre essa nova ideia que a gente tinha tido, e é para a edificação de todos nós e da vida de cada um de vocês. Finalmente, né, Joyce? E no Dia dos Namorados, hoje vai ser incrível. Realmente. Então, antes da gente começar e a gente dar abertura nessa conversa, eu queria dizer para você deixar a sua curtida e compartilhar com os outros jovens do Madege. E se você não faz parte do nosso conjunto ou do nosso ministério, envia para algum amigo seu para assistir nesse dia tão especial. E hoje nós estamos aqui com um casal muito especial, com quase 25 anos de história, para compartilhar as suas experiências conosco, e eu sei que vai edificar muito nossas vidas. Nós estamos aqui com Natalice e Regiane. Vai, Senhor. Pai do Senhor. Então, gente, hoje a gente vai estar falando sobre o relacionamento deles e vai estar respondendo algumas perguntas que vocês mandaram anonimamente lá no nosso Instagram. Mas antes de chegar no relacionamento de vocês, a gente queria dar uma pergunta inicial, começando pela irmã Regiane. Queria que a senhora desse um breve resumo sobre como que começou a jornada da senhora na fé. Eu nasci no Evangelho, né? Praticamente minha vida toda na presença do Senhor, e meus pais me ensinaram, né, esse caminho maravilhoso. E a minha experiência começou na minha adolescência, quando eu sempre cantei, louvei ao Senhor desde pequenininha, e quando foi mais ou menos em 91, decidi batizar nas águas. Em 89, vamos voltar um pouco, fui batizada com o Espírito Santo. E foi uma experiência que não esqueci, pelo fato que sempre busquei do Senhor ter esse contato com o Espírito Santo de Deus. E em 92... eu batizei nas águas, e daí começou a minha, como posso te dizer, experiência, né? Assim, com Deus, com o batismo com o Espírito Santo, e logo conseguinte nas águas. E nunca deixei de adorar. Assim, antes da gente passar para o Santa Alice, a Elaine tinha falado uma coisa interessante, né, para a gente perguntar. Qual a senhora acha que foi a maior dificuldade na jornada cristã, assim, do começo até hoje? Qual foi a maior que a senhora já teve? Não precisa falar, assim, muito aprofundado, né? Só falar qual foi a coisa mais difícil ou que deu mais trabalho de enfrentar. Existem vários. Principalmente na adolescência, né? Permanecer firme na adolescência, para mim, foi um desafio muito grande. Na minha adolescência, meus pais se separaram, e quando há separação da família, é uma grande confusão. Então, para mim, esse foi o maior desafio para mim, permanecer firme, mesmo com meus pais vivendo em casas diferentes, e continuar mesmo nessa situação. Para mim, foi a parte mais difícil da minha caminhada, foi essa. Amém. Eu acho interessante, né, abordar sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente nasce na igreja, né? Mas tem um momento, igual a irmã falou, que é um momento de experiência, quando que você tem uma experiência pessoal com Deus. Até pelo fato de você não ter saído daquele ambiente, né, que você tinha, o pai e mãe dentro de casa. E é uma coisa que todos os jovens têm, o espelho do pai e da mãe. E para mim foi um desafio permanecer com eles separados. Amém. E o senhor, pastor Natalice, como é que foi? Eu acho que é um pouco semelhante, porque eu também nasci no Evangelho. No mesmo ano que eu nasci, minha mãe se converteu ao Senhor. Em 1980. Eu já estou revelando aqui minha idade. Porque a gente sabe. Mas é isso. E aí, assim, com 16 anos, né, a gente não... Eu sempre falo que a nossa experiência com Deus, ela só começa quando nós começamos a viver uma experiência, um convívio particular com Deus, né? Uma vida particular com Deus. E durante esses 16 anos, a gente vai para a igreja, assim, como que segurado pela mão dos pais, né?
E aí a gente não tem um conhecimento assim de intimidade com Deus, de experiência com Deus. E aí com isso eu acho não, né? É uma certeza. A gente fica vulnerável. E logo com 16 anos, com 15 anos nós morávamos no Gama e aí mudamos para São Paulo por questão de trabalho do meu pai. E lá moramos quase um ano, e foi quando meus pais retornaram para Brasília, e por questão de estudo nós ficamos em São Paulo, eu e minha irmã do meio. E lá, durante esse tempo, acho que mais precisamente uns 4 meses, que eu morei só eu e ela lá, justamente por causa da escola, que não podíamos largar. E aí foi nesse momento que eu me vi distante dos meus pais, e naquela obrigação de ter que ir para a igreja. E claro que isso ajuda muito, né? Não quero dizer com isso que os filhos, os pais não devam sempre manter os seus filhos na igreja, né? Carregar para a igreja, né? Que a gente sempre faz. É o que eu disse há pouco, é que essa experiência com Deus é que vai te dar firmeza, que vai te dar constância, e vai te fazer você um crente de verdade, é quando você tiver um encontro real com Deus. Então, durante esse tempo que eu fiquei lá, eu fui esfriando, porque a gente vai ficando sem ir para a igreja, né? Não tem os pais para cobrar, né? E aí a gente vai esfriando. E foi nesse tempo que eu me afastei. Aí lá eu comecei a fazer coisas que eu não fazia quando estava perto dos meus pais, né? Por isso que aqui eu já deixo logo um conselho, né? A gente tem que sempre acompanhar os nossos filhos na caminhada, porque teve um pastor, né? Vou até citar o nome, o pastor Eliseu, disse que a gente não nasce crente de fato, né? Os filhos, eles têm que realmente ter a sua própria experiência, mas a gente, como temos nossa responsabilidade como pais, temos que ensinar os nossos filhos, não só com palavras, mas conduzindo e dando exemplos, né? E meus pais foram sempre exemplos, né? Servos de Deus. Mas mesmo diante dessa vulnerabilidade, a gente acaba saindo. E aí foi nesse tempo que fiquei afastado, aí foi quando cumpriu esse tempo que a gente tinha de currículo escolar lá. E quando eu cheguei para Brasília, né, eu já estava afastado do evangelho. Aí, desempregado, só que era de menor ainda, dependia de outras coisas para poder conseguir algum trabalho fechado e tal. E aí, meu irmão, que era mais velho do que eu, me convidou para abrir um bar. Olha só, 2 desviados, meu irmão também estava desviado, 2 desviados abrindo um bar. E eu, de menor ainda, né, tinha 17 anos, não tinha completado 18 ainda, resolvemos abrir esse bar aqui no Pedregal, eu e meu irmão. E aí a gente ali desviado e tal, mas sempre o Espírito Santo de Deus sempre fala no coração da gente, né? Sim. E tanto naquela situação ali começou a aparecer amigos, né? Entre aspas, que sempre quer conduzir a gente para um mau caminho. E ali a gente foi se aprofundando na bebida, graças a Deus pela misericórdia de Deus e as orações da minha mãe, né? A gente não se envolveu com droga por causa do temor que a gente tem, porque oportunidades não faltaram. E esses amigos foi conduzindo a gente ao alcoolismo. A gente foi bebendo, tinha vezes que a gente bebia mais do que vendia. Meu Deus. Então, assim, e aí foi se envolvendo. Teve noites que a gente fechou o bar e ficou dentro do bar bebendo, e eu com 17 anos. E aí foi quando nós, diante das orações da minha mãe, uma vez, esse amigo meu também, que a gente sempre andava junto, o nome dele eu vou até citar o nome dele, vai que um dia ele ouve, né, esse relato. E aí ele chamou a gente para ir para a igreja. Ele e o irmão dele, desviado também, então juntou um bando de desviado e que inventaram de curtir, enfim, de viver essa vida aí dissoluta. E aí foi quando ele chamou a gente para ir para a igreja, e aí fomos. Eu falei que minha mãe congregava, né, no Novo Gama e tal, na igrejinha assim e tal. Aí ele também já ia lá em casa, assim, criou um laço de amizade, assim, né, daquele jeito. A gente sabe, né, que quando a pessoa também está desviada, está todo mundo cego, né. E aí ele convidou a gente, nós fomos para a igreja, não lembro se foi na primeira vez, minha memória é muito boa, por isso que eu tenho meu HD aqui do lado. E aí ela não estava na época para poder me ajudar aqui, mas muitas coisas aqui ela vai ter que me lembrar.
Aí fomos para a igreja. Não me lembro se foi na primeira noite. Eu só sei que eu sentia já a sede de Deus, né? Era pouco tempo que eu tinha me afastado, mas a gente sempre tinha o Espírito Santo sempre tocando o coração da gente. E a oração da minha mãe também. Minha mãe é mulher de oração, sempre foi. E os filhos, todos os filhos que se afastaram, mas sempre retornaram por causa dessa perseverança na oração. Por isso que eu falo do valor da oração, né? A gente entende o valor da oração, sempre cobra, tenta incentivar a juventude, o MADEG, tantos aos outros jovens que possam estar ouvindo. Vocês entenderam o valor da oração. Minha mãe sempre perseverante. E aí, esse dia, não sei se exatamente nesse dia, mas só sei que no decorrer dessa primeira ida, a gente foi sentindo a necessidade, né? O Espírito Santo de Deus foi colocando aquilo que a gente já sentia na presença de Deus, mesmo, né, como disse, né, não obter essa experiência que a gente tem com Deus, mas a gente ouvir, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você vai ouvir na palavra, mesmo que pequeno, por isso que é importante os filhos estarem junto com os pais independentes. Aí tem pais, né, já aproveitar aqui, eu já sou assim, eu já aproveito e já vou... Por exemplo, tem pais que falam, não vou levar meu filho porque ele não quer ir para a igreja. Ah, ele vai forçado. Tem que ir forçado, porque é forçado, porque o filho não tem que fazer aquilo que ele quer. É verdade. Ele tem que fazer, até porque eles não têm o discernimento que nós temos como pessoas na fé. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Aqui, quantas vezes nós vamos aplicar aqui para os irmãos que estão ouvindo, quantas vezes nossos filhos teve que ser puxados da cama para poder ir para a escola dominical. Aconteceu muito comigo também. Então, assim, e a gente hoje vê o resultado, né? A importância desse esforço dos pais, não é fácil. Então, tá, vamos lá. E aí nós fomos para a igreja e quando foi, acho que na segunda vez, no culto de quinta-feira, culto de libertação, esse culto foi uma benção que marcou minha vida mesmo. Eu, em 1998, acho que mais precisamente outubro de 1998, eu levantei minhas mãos, reconciliando com o Senhor, mas ali eu sentia que eu estava aceitando Jesus de fato, porque eu me considero crente mesmo a partir desse dia, porque aí eu passo, né, eu vejo, por isso que a gente tenta, de todas as formas, tentar envolver a juventude na igreja. A gente vê essa importância porque, assim, na época que eu vivi na juventude, nós não tínhamos tanto entretenimento como temos hoje, né? Rede social e tal. E a gente tinha dificuldade, imagino hoje. A juventude que tem hoje tem muito entretenimento para ficar em casa, para não ter desculpas, né, para não ir para a igreja e tal, ou motivos, melhor dizendo, para não ir para a igreja e ficar envolvido com outras coisas. Isso o inimigo vai engodando, né, como diz a palavra. E aí eu aceitei nesse dia e, irmãos, é como se eu nunca tivesse tido esse encontro com Deus. Depois que eu tive nesse dia esse encontro com Deus, eu verdadeiramente tive essa experiência com Deus, aceitei Jesus com lágrimas. E esses amigos meus também aceitaram Jesus nesse dia. E ficaram firmes um tempo, depois saíram, mas enfim. E foi isso, minha experiência é essa. E no quarto dia, para ver que a minha conversão verdadeira foi nesse dia, que no quarto dia, depois que eu aceitei Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Num trabalho de oração que tinha de jovens nessa congregação. Todos os dias tinha oração antes de começar o culto. De 6h30 às 7h30. Era oração de joelho e a gente levantava e fazia oração intercessória. De pé, e segurado na mão, botando a mão na cabeça um do outro, profetizando. E aí eu tive essa experiência com Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Esse dia quase que eu carreguei uns bancos nas costas, mas foi uma benção. E de lá para cá, minha vida foi outra. E eu conto minha história com Cristo a partir desse dia, porque aí eu volto a enfatizar sobre a questão, não desvalorizando a questão de conduzir os filhos, né? De às vezes até que forçar eles a ir para a igreja. Até porque, como disse, nós é que sabemos muito bem, mais do que eles, qual é a direção certa. Porque eles ainda não sabem, mas... e foi uma grande bênção, uma grande experiência com Deus. E estamos aqui até hoje, graças a essas reservas que adquirimos na juventude. Que bênção, né, Joyce? Nessa linha que o pastor falou na questão de... Foi contando a sua experiência e dando conselhos. E a minha pergunta para vocês dois é: qual conselho vocês gostariam de ter dado para vocês antes? Na questão
Da convenção? Antes, na juventude, qual conselho vocês gostariam de ter dado para si mesmo? Ter mais intimidade. Que é a diferença para qualquer etapa da vida, né? Ter mais intimidade com Deus, porque independente da faixa etária, se não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, com a palavra, eu gostaria muito de ter ouvido isso muito. Hoje eu sempre falo muito com os jovens que eu converso com meus filhos. Precisamos ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, com a palavra. Isso aí que nos dá base para continuar. É verdade. E o senhor? Não se desvie. Eu considero aquele salmo que diz assim: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse 1 ano de experiência fora dos caminhos do Senhor, mesmo não tendo vivido toda aquela experiência que eu vivi depois, foi 1 ano perdido da minha vida, praticamente, porque assim, a gente viu como é difícil ficar longe do Senhor, da presença de Deus. A gente fica vulnerável, a gente fica desorientado, sem direção. Nós fazemos coisas que não imaginaríamos que faríamos. Porque o diabo, ele é isso, ele vem para destruir, para nos levar para o pecado e nos tirar a salvação. Nunca está 100% satisfeito, né? Sempre vai uma coisa levando a outra. E valorizar, né, aquela vontade que você tem de ter nascido na igreja. Sim. Valorizar a presença, né? Porque muitas pessoas não valorizam essa presença de estar nas congregações, de ter um pastor. Congregar, né? De ter um líder, de ter alguém para apoiar. E muitas pessoas não valorizam, né? Quando a pessoa está longe, ela valoriza. Sim. Ela sabe a falta que faz ter tudo isso que às vezes muita gente não dá valor. Verdade. Amém. Então, agora que a gente já entendeu um pouco da história dos dois com Deus, né? A gente vai ver o que isso influenciou no relacionamento de vocês e como que vocês se conheceram. O que influenciou a nossa conversão? Você fala juntando tudo? Isso, porque primeiro eu quero saber como é que vocês se conheceram e aí eu quero saber como que ter um relacionamento com Deus fez total diferença nesse relacionamento de vocês. Isso, olha, eu vou falando da minha parte, quando eu voltei, quando eu tive essa experiência com Deus, esse encontro com Deus, que eu disse que foi um encontro que eu considero o primeiro, né, a experiência mais importante da minha vida. Eu falei nas minhas orações, eu dizia que eu não queria ter nenhum tipo de relacionamento, até porque nesse meio tempo que eu fiquei longe, eu tive uma experiência muito ruim. Eu era de menor e, infelizmente, tive um relacionamento com uma mulher que já era mais velha do que eu. Então, eu tive esse tipo de experiência que eu não gostei. E, assim, não foi por isso, mas porque como eu estava voltando para a igreja, eu estava me firmando nos pés do Senhor, eu falei que naquele momento eu não queria. Aí ela disse para mim que eu falei que eu queria viver só para Cristo. Mas é porque naquele momento eu queria focar mesmo, porque quando eu voltei numa intensidade tão grande que a minha vida era oração. A minha vida era, como eu estava desempregado nessa época, que eu tive que abandonar, porque quando a gente vem para aqui, a gente tem que abandonar as outras coisas, fechei o bar, falei, agora nós não podemos mais mexer com isso. Meu irmão também reconciliou, e aí a gente vendeu tudo e saiu daquela vida. Aí quando eu voltei, eu falei que eu não queria ter esse tipo de relacionamento, porque eu estava vivendo essa experiência com Deus, eu queria buscar mais de Deus. Meu tempo ia para a consagração de manhã, ia para o monte de tarde. Ela chegou a pegar esse pedaço desse tempo que a gente fazia muito isso. Não que a gente não faça mais, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem mais tempo, né? Por isso que a Bíblia diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias que você não tenha nele contentamento. Aí, eu queria viver essa experiência com Deus, assim, sem mudar meus pensamentos, assim. E aí foi quando ela apareceu. E, ao contrário daquilo que eu pensava, me ajudou mais. Porque, por ela ser uma mulher muito espiritual também, no mesmo pensamento, de oração e tal. Isso me ajudou muito. Eu agradeci muito a Deus e, enfim,
Ou seja, procure alguém mais crente do que você. Minha mãe Exatamente. Então, exatamente. Porque o meu medo era esse, de arrumar uma pessoa que pudesse, assim, mudar aquele foco que a gente estava naquele momento, como disse, né? Era oração, oração, oração. A gente estava igual o Daniel. A gente estava igual o Daniel, orando 3 vezes ao dia. E era jejum, nosso jejum era o dia com Deus. Irmãos, eu estava desempregado. Então, meu conselho é o seguinte, meu querido, se você está desempregado, não está fazendo nada na sua casa, vai para a oração. Pronto. Porque é só na oração que Deus manda bênção como essa aqui. Porque foi isso, irmãos. O que eu considero que foi isso, né? A gente persevera em oração e Deus vai cuidando da gente. Buscar primeiro o reino de Deus. Desculpa, não ter uma palavra. Nós nos conhecemos 2 meses depois que ele converteu, não é isso? Aí eu falei, ó, Jesus, se ela for para me tirar da tua presença, eu não quero. Nós tínhamos um amigo em comum e eu estava cantando numa igreja do pastor Juscelino, mas não era ali, não onde está. E eu, por ver o rapaz, e o rapaz estava com ele, nosso amigo, e eu fui atrás desse rapaz, né? Ele disse que eu fui... Ele disse que eu fui atrás dele, mas eu fui atrás do menino que eu conhecia, né? Ele eu não conhecia. Aí, no outro dia, o menino me chamou para cantar lá na igreja, que é a igreja que a gente se conheceu lá e viveu muitas histórias, no Novo Gama. E quando chegou lá, cantei, e ele passou o culto todo me olhando, que eu sentei lá atrás. Olha, gente, ele disse que não façam isso. Eu sentei lá atrás e ele passou o culto me olhando, que antigamente a mocidade sentava mais de lado, né? Na lateral da igreja e as irmãs do outro lado. E aí eu observando, porque eu estava no fundo. Ela disse que eu estava olhando para ela. Mas como é que ela sabe que eu estava olhando? Porque eu estava no fundo. Estava olhando para mim. ela estava olhando para cima. E o fundo dava uma Tava olhando amplitude pra de mim. tudo, não é? Aí, só que uma coisa me chamou a atenção nele, que quando foi a hora da palavra, eu via que o olhar dele já não era mais para mim. Era para ouvir a palavra. Eu falei, esse menino é diferente. Ela falou assim, me iludi. Tá vendo, né, gente? Aí me chamou a atenção isso, porque eu tinha acabado de sair de um namoro e não foi uma experiência boa. E eu tinha falado para o Senhor que eu não queria mais nada a não ser aquilo que Ele quisesse para mim. E naquela época, naquele final de ano, de 98, eu tinha feito uma carta. E ali eu descrevi como eu gostaria do meu esposo, né? Aí, primeiramente, eu falei para o Senhor que eu queria um homem que primeiro amasse Ele, acima de tudo, e que tivesse compromisso com a palavra, e que amasse a palavra, que desejasse mais a palavra do que tudo. Para mim, era o que eu pedia. E depois eu coloquei umas coisinhas, né? As características. Alto, moreno, dos olhos claros. Deu certo, passa uma lista, hein, gente? Eu pedi, assim, que ele fosse responsável, que ele fosse um homem de verdade na questão de ter responsabilidade de um lar. Só rico que ela não pediu. Não, e que me amasse. E aí eu fiz essa carta e eu conheci ele, só que eu admirava, achava muito, Conta a história do CD, não esquece não. lindo. Isso, verdade, tem que contar a história do CD. Parece, eu não conheço. Essa é muito boa, Jackson. Eu trabalhava na casa de um pastor e na época eu estava na DEG. E eu fui... A senhora, calma, só interromper. A senhora já tinha visto ele, né? Já tinha visto ele, cantei lá na igreja. Aquela questão todinha. E saí com muito chateada, porque eu achei que ele era mais um entre todos, né? Porque ele tinha uma irmã muito loira, né? Não tinha nada a ver com ele. Tá na glória, né? E eles brincavam muito, né? Eles eram muito amigos. Aí eu achei que ela era a namorada dele. Eu falei, que irmão sem vergonha! Passou o culto me olhando e tem namorada. Eu fui embora. Meu Deus, não volto mais nessa igreja. Que irmão sem testemunha. Carnal. Fui embora, né? E aí o tempo foi passando e toda vez eu passava em frente à igreja para ir para a minha. E dava uma olhada para saber se E dava tchau para todo mundo, porque eu sempre fui muito fácil de fazer amizade. E aí já tinha, né, esse irmão, amigo nosso em comum. E quando eu cheguei lá
na igreja, que foi o último dia de campanha, a irmã falou: irmãos, vocês que querem casar, vem aqui na frente que nós vamos fazer uma oração. Aquelas orações do 1 a 10, sabe? Tá vendo que funciona, gente? E eu fui muitas meninas, foi muita gente. Imagina, deve ter sido um atropelo. Foi muito. E graças a Deus, todas que foram naquela época casaram. Tudo um pertinho do outro, assim, incrível. A oração foi muito, muito forte. E quando eu tinha uma dupla de São Paulo cantando, e no final do culto elas estavam vendendo o CD. E quando eu peguei o CD, eu vi o rosto dele Como assim? na capa. Eu peguei e comprei o CD. E quando eu peguei É porque ela estava tão apaixonada que ela via meu rosto em qualquer lugar. Olha, Deus é testemunho, eu admirava, mas meu coração não estava com muita expectativa, né? E aí eu joguei o CD longe, eu levei um susto. Coitado, CD de... Aí a minha amiga até que estava perto de mim falou assim: mas Regiane, filha, tudo bem que você não gostou muito delas, mas não precisa jogar assim o CD longe. Não, eu amei, elas cantavam. E tanto é que eu até... Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim: dá para ele. Aí eu falei: não, Senhor, o homem tem namorada e eu vou dar esse CD, eu vou caçar confusão. E uma coisa que eu não quero é confusão. E um dia à tarde foi tão forte a voz de Deus falando no meu coração, passei lá na igreja para perguntar o dia de culto. E estava passando uma irmã perto, eu: me ajuda aqui, mulher, vem comigo para me saber o dia de culto nessa igreja. Aí quando eu apertei lá, bati, sei lá o que eu fiz que eu não me lembro, quem estava lá era ele, orando. Aí eu falei: que dia são de culto? Aí tem hoje à noite, tem amanhã à noite, aí falou, né? Aí eu fui. Toda hora. Aí eu fui de noite. Mas quem disse que eu tive coragem de entregar o CD? Não tive. Já era virada de ano, de 98 para 99. E era finalzinho, né, de dezembro. Bem finalzinho. Aí foi quando eu fui de novo na igreja e aí fiquei sabendo que a gente foi deixar eles foram me deixar em casa. Naquela época os jovens levavam as jovens. É quando a menina era uma moça que não sozinha, né? Os meninos deixavam. Todos os jovens, Todo mundo. Não era igual hoje, gente, que todo mundo tem carro. Nossa época era a época da vaca magra. Não tinha carro, então todo mundo andava a pé. Então, assim, aí foi quando a gente foi levar ela em casa e, enfim, aí ela continua, porque ela conta melhor que eu e ela aumenta mais do que eu. Não, eu tô falando. Aí eu falei assim, aí eles começaram lá em casa, eu fiquei assim meio aqui nervosa, porque ele ainda continuava me olhando, eu falei: vem cá, o que vocês são? Aí eu fiquei nervosa. São casados? Aí vocês são casados? Ele: Deus me livre. Deus me livre de ser casado com uma branquela dessa, eu gosto de morena. Aí eu murchei, mulher. Aí o senhor já aproveitou. Aí eu murchei, fiquei murchinha, eu quis entrar logo para dentro de casa, não quis saber de conversa. Aí, passados uns 2 dias, eu estava orando a Deus para mim sair, né, porque estava muito longe. Aí o Senhor falou comigo para me congregar lá. Aí eu falei, queria confirmação, que eu passei a virada do ano lá. Quando eu cheguei na virada, antes da virada, eu passei lá cantando, foi até 6 horas da manhã, né, aquele dia. Aí foi que eu tive coragem de dar o CD para ele, né? Que quando eu soube que a irmã dele... Aí a irmã dele até falou: dê mesmo, mulher, porque lá em casa quase não tem CD. Aí eu peguei e dei o CD para ele. Aí o pastor, Manuel Simplício, que na época... Fez nosso casamento. Fez nosso casamento. Hoje dorme no Senhor. Dorme no Senhor, um grande homem de Deus. Ele falou assim para nós, para mim, ganhando CD, daqui um dia ganha a dona. Menina, na mesma hora eu peguei e fui-me embora. Aí os meninos: não, fica mais. Aí eu ficamos, temos uma vigília. Aí o Espírito Santo de Deus falou para me congregar lá. E o Espírito Santo de Deus já falou para mim congregar lá e já falou que eu andaria do lado dele. Eu: peraí, Senhor, eu nem estou namorando com um menino. E o Senhor falou tudo comigo, que eu andaria do lado dele, que nós seríamos uma bênção e que nós dois íamos fazer ter um grande propósito na nossa vida. E foi falando, aí eu falei: Senhor... Aí eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Aí procurei esse amigo para falar com ele. E aí o Senhor, para saber que eu estou falando contigo, tu não vai encontrar ele, você vai encontrar ele às 18 horas. E eu só encontrei ele às 18 horas. Meu Deus. Então, Deus confirmou no meu coração. Só que eu fiquei calada, né?
E aí, quando foi isso, foi no sábado, quando foi na segunda, eu fui pegar minha carta, né? E aí foi toda a mocidade brilhante comigo buscar a carta na adega. Meu pastor, na época, era o pastor Montalvão. Nossa, meu pastor ficou tão triste. Aquele tanto de jovem, eu lá buscando a carta para ir congregar com eles. E aí, durante a nossa caminhada, os meninos foram se afastando e só nós dois ficando. Aquela coisinha, né? De antigamente, quando os meninos andavam muito juntos, assim, andando, né? Que hoje é mais cá. Aí ele perguntou. Aí você lembra dessa parte? O que você perguntou, você lembra? Eu perguntei... Eu acho que eu lembro. Não sei, não sou boa igual vocês de memória, mas eu perguntei o que você achou do que o Geise falou para você. Não foi isso? Foi. Aí, antes disso, você começou a perguntar qual era o meu cantor predileto. Tá. Eu perguntei qual é o seu cantor predileto. Aí, quando você falava, eu dizia, eu também gosto. Mas foi verdade. Tudo que eu falava, por exemplo, na época, eu gostava de ouvir muito Canarinhos de Cristo. Gostamos ainda. Ainda gostamos, né? Apesar de estar meio aposentado, Álvaro Tito. Ragis Ravel. Isravel. Ninguém mais? E... só ele. Acho que sim. Não sei porque até nisso a gente era muito compatível, questão de gostar de gosto de estilos de música, de hino. Sertanejo, né? E o Daniel e Samuel, né? Mas, acho que não. Não, mas... Aquela época estava surgindo ainda. Mas aí a gente foi conversando, e os meninos foram deixando a gente para trás, a gente foi diminuir, ela foi diminuir o passo, eu acompanhei ela, né? Porque eu sabia que ela estava querendo me fazer a proposta. Aí eu peguei, aí eu fui diminuindo a velocidade junto com ela. Aí a gente foi caminhando e foi conversando até chegar na igreja. E aí... Ele perguntou, o que você achou que o irmão Geis falou? Que o irmão Geis perguntou se eu estava orando para Deus me dar um esposo, né? Eu falei, sempre orei para Deus me dar um esposo. E o que você acha do irmão? Aí eu peguei e falei assim, é bênção. É bonito. Tu falou. Aí na época eu cantava muito Rose, né? Ele, Regia, eu gosto muito de você, eu gosto da sua voz, mas eu não aguento mais ouvir Rose Nascimento. Por quê? Porque ele disse que você ficava ouvindo Rose Nascimento. Mas o que eu tenho a ver? Não. Tem tudo a ver agora. Tava ouvindo os hinos espirituais. Então, assim, a gente foi conversando até perto da igreja, uns 10, 15 minutos. Acho que foi, né? Dali do Novo Gama pro Pedregal, mais ou menos isso, sabe? E aí, quando estava chegando perto, e aí, irmão, o que a irmã pensa? Vamos tentar? Vamos. A cara dela. O Senhor já tinha falado com a senhora, né? Eu só estava querendo mais confirmação, assim, de Deus, né? Ela já sabia. Antes de passar para o assunto que a Elaine tinha falado, achei interessante fazer uma pergunta. Isso é muito, assim, no meio cristão tem isso. Vocês acham que é errado, por exemplo, a mulher tomar atitude ou o homem que sempre tem que tomar atitude? Porque eu acho polêmico, que nós temos algumas perguntas relacionadas a isso e a maioria são de meninos, né? Tipo, o que eu faço para chamar a atenção? Como é que eu chego em tal pessoa? O que vocês acham que é o certo? Acho que não tem ordem, não. Acho que vai da... Espontaneidade e da necessidade da pessoa. Porque, nesse caso aí, meu irmão, é porque, às vezes, o camarada não tem atitude, né? E a menina não tem problema. Ainda mais no mundo... Isso é algo para dar até um conselho para os meninos. Ô, minha filha, se ele é devagar, tu chega junto, vai na casa dele e pede ele em casamento. Mas faça alguma coisa. Porque não adianta só orar, não. Tem que agir, tá, gente? Viu, produção? Tem que agir. A produção tá aí. Só. Tem produção, tá ali. Desculpa aí. Não foi direta, não. Eu vejo assim que as meninas, às vezes... Hoje as meninas têm mais atitude do que antes, né? Antigamente era mais os meninos que tomavam. Tinha aquela regra, tinha um tabu os também, né? E tinha questão de um tabu. Um certo tabu que sempre tinha que ser o homem e tal. Mas eu acho que isso é relativo. Mas se ele tá dando algumas... Como é que se fala assim? No nosso caso aqui, no nosso caso. No nosso caso foi ela. Ué. Foi. Se você tá dizendo que sou eu, né? Viu? Teve sonho, revelação, tava dormindo, tava vendo eu. Quietinha, eu tive todos os sonhos, fiquei calada, eu esperei. Aí foi o momento que ele veio e pediu. E ela não se fez de difícil, porque o Senhor já tinha falado para ele. A maior confirmação que Deus me deu, que realmente ele tinha falado comigo,
Foi com 3 dias ele me pediu para casar com ele. Eita. 3 dias, eu com 17 anos, era de menor, gente. Não tinha nem servido, não sabia nem se ia ser dispensado, se não ia. Não tinha reservista, não tinha trabalho. Mas eu sempre fui, assim, um homem de convicções. Eu sempre fui assim, resolvido mesmo. Quando eu chego para falar, Não, mas eu sempre tive, assim, essa maturidade, assim, precoce mesmo. Eu sempre fui. Até porque a gente teve um convívio muito difícil, a gente assumiu responsabilidade muito cedo. Os pais sempre teve dificuldade, então a gente acaba amadurecendo cedo. Então, assim, quando eu conheci ela e eu vi também que tinha um propósito de Deus, porque casamento também não é só uma união conjugal, assim, para ter um relacionamento físico, familiar, é um projeto de Deus, né? Família é um projeto de Deus. Então, quando eu vi o caráter dela, o jeito com que ela se comportava, com que ela se vestia, com que ela andava, e como que ela buscava de Deus direcionamento, eu não tive dúvida. A gente, quando é de Deus mesmo, a gente não existe essa Não tem dúvida. Não existe. Quando é de Deus, não há dúvida. É muito simples, não é complicado. Não. Eu tenho sempre esse costume de dizer, eu falo com meus meninos, olha, quando você vê uma coisa muito complicada... Relacionamento que dá problema, que há desacordo, é difícil. Às vezes a família não... Aquela coisa, né, que você tinha falado, porque muitas vezes os jovens entram no relacionamento sem, por exemplo, contar com a permissão dos pais, ou não ligam para o que os pais estão falando. Estão sentindo. Dá um passo errado aí. Não passa Claro errado. que existem alguns casos, assim, fora que são extremos, né? A gente sabe que existem muitos casos e casos, só que acho que é importante ter a aprovação dos esses pais. casos aí. Principalmente se eles conhecem a Deus, né? Se eles conhecem a Deus, eles vão dar o conselho de acordo com a vontade de Deus. E é muito importante a gente saber o que os nossos pais sentem a respeito disso. É muito importante. Nossa maior vitória no relacionamento Deus deu, Elaine. é ver o Obrigada, pai, gente. Obrigada, Jesus. o que o pai e a mãe estão falando. É muito importante. Eu acho que em tudo na vida, né? Igual, não sei se vocês já tiveram uma experiência, por exemplo, você tá andando com uma pessoa e a mãe fala, olha, aquela pessoa ali não gostei. É muito isso mesmo. E aí você fala, não, mãe, mas essa pessoa é legal, é divertida. Aí futuramente você acaba tendo alguma decepção. Eu acho que a gente tem que dar essa Joyce, o que acontece com o pai e com a mãe, que da mesma forma que você não quer que seu filho sofra, você não quer que a outra É verdade. sofra. Porque muitas mães olham, meu filho não pode sofrer, mas você também não pode deixar seu filho fazer outra pessoa. Que é o que a gente sempre ensinou, inclusive para os nossos, né? Você não tem que casar para ser feliz, você tem que casar para fazer a pessoa feliz. Então, se você está vendo que aquela pessoa vai sofrer, você tem que alertar. Isso. O pai tem que alertar, a mãe tem que alertar, porque é o futuro, é a vida. É muito importante. Muito importante. Eu acredito assim que se não tivesse, por exemplo, meu pai e minha mãe, da minha experiência, para me alertar acerca do meu relacionamento passado, eu não sei o que seria de mim hoje. Então é muito importante. Meu pai sempre falou. Isso para mim, eu estava até conversando com a Joyce. Meu pai, quando eu entrei em um relacionamento, meu pai sempre falou, eu não sinto paz nesse relacionamento, mas eu vou deixar você ir, para você adquirir a sua experiência. Eu vou deixar você ir, você sabe o que eu te ensinei, mas eu não sinto paz. E foi dito e feito, terminou com muita decepção. Então, quando foi assim de Deus mesmo para eu casar com o Vitor, meu pai não teve nenhum tipo de dúvida, minha mãe também não teve nenhum tipo de dúvida. O tempo todo eles sentiram paz, então é muito importante, né? Meu sogro também nunca teve nenhum tipo de... O Vitor se apaixonou mais pelo seu pai do que por você. Deve ter sido isso mesmo. Entreguei. Então, a próxima pergunta que a gente tem é qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram nesse processo de namoro, noivado até o casamento? Não do casamento, mas nesse processo mesmo que é mais complicado, né? Para a juventude. Eu tive... A dificuldade que eu encontrei, eu acho que foi só financeira. Só, né? Para dizer que não é muita coisa. Assim, porque, como disse, eu estava desempregado, mas eu desempregado, pensa num camarada convicto. Desempregado, não tinha um centavo no bolso, só tinha uma calça para vestir, porque... Era duas? Obrigado por ter me lembrado. Aumentou mais uma. Porque
quando eu voltei para os caminhos do Senhor, por estar afastado, eu não tinha, tinha mais bermuda, short. Aí, conversão é isso, né? Você sai de um você muda a sua rota, né? Sai de uma direção para outra. Esse é o sentido da conversão. Então, eu abandonei tudo aquilo que eu usava. Então, eu tinha no meu coração, o Espírito Santo de Deus não me deixava ter aquele tipo de uso, aquele tipo de conduta. E aí, então, era essa dificuldade que eu tinha financeira, eu estava desempregado e tal. E aí, eu fiz a proposta para ela. E quando eu fiz a proposta para ela, e falei que eu queria, meu objetivo era casar com ela, então você já começa a planejar. Aí como é que planeja sem dinheiro? Só você é louca, vai casar comigo, tem 8. A minha própria avó dizia: menino, tu só tem uma calça para vestir, tu tá querendo casar com a menina. Você sabe quanto é uma coisa? Você sabe quanto é que é um pacote de arroz? Enfim, então essas dificuldades, essas barreiras assim das pessoas desacreditar no seu propósito, no seu objetivo, acho que foi grande, principalmente por esse problema financeiro que eu estava naquele momento. Então, como os pais dela eram divorciados, e aí eles tinham um problema financeiro e aquilo me deixava assim, me fazia ter essa responsabilidade, eu me cobrava uma responsabilidade de tomar uma atitude, de tentar ajudar ela. Só como é que eu ajudava ela, que se nem eu tinha condição de me ajudar, assim, no sentido financeiro. E eu ficava me incomodado, então todas as vezes que eu ia com ela, acompanhar ela até a casa dela, eu via algumas situações que me deixavam assim, um pouco constrangido, e aí eu voltava aquela guerra espiritual comigo mesmo, assim, e porque a gente vivia em oração, buscando a Deus, mas assim, Deus, a gente estava vivendo um processo ainda de libertação e Deus queria trabalhar ainda. Eu entendi que foi isso, né? Depois, com o tempo vai passando, a gente vai ter mais confiança em Deus. E aí foi quando eu vivia esse dilema. Todas as vezes que eu deixava ela, eu ia para casa, só eu e Deus sabe o que eu assim passava assim nesse trajeto dali do 12. Do 12? Do 2HI para o Pedregal. Eu ia praticamente todos os dias em lágrimas, porque eu via ela e eu me sentia assim meio que impotente, não poder fazer alguma coisa. Mas eu confiava no Senhor, tanto que eu ia em oração para casa, a pé. Às vezes estava frio, ela me emprestava a jaqueta dela, eu ia para casa com sobretudo, eu não lembro, como se fosse hoje, eu andava com sobretudo dela para casa, porque a gente ficava lá, conversava, ficava com a mãe dela, com os irmãos ali conversando, depois a gente ia para casa. E eu ficava nesse dilema. Então, para mim, isso foi uma dificuldade. Foi uma situação que eu vivi que... E aí, Deus foi provendo. Depois, Deus abençoou, abriu as portas. E aí, depois ela conta o resto. Acho que é melhor do que eu. Foi na parte do financeiro. Eu sofria muito justamente por me sentir impotente de não poder ajudar ela e não poder, talvez, até casar mais rápido. Porque, como eu já tinha essa convicção, pedi ela para casar com 3 dias, para mim, se eu tivesse condição, eu tinha casado com 1 semana. Não tinha problema. E a senhora? A nossa dificuldade foi essa mesmo. A financeira também. As tentações que há entre os casais, né? Isso, eu esqueci de falar, foi realmente. Tem muita tentação e o nosso pastor Simplício falava até assim, não beija na boca. Isso é importante. Ele falava pra gente não beijar na boca, você não tá beijando na boca dela não. E o pastor, ele era engraçado, assim, bem assim, extrovertido, ele chegava pra mim, ele chegava assim, naturalmente, eu falava assim, vocês não estão beijando na boca não, né? Aí, a gente ria. Mas isso é importante, a vigilância é importante. E outro detalhe importante, pra gente não um detalhe importante, eu nunca, toda vez que eu chegava na casa dela que ela estava sozinha, eu não, de forma alguma eu entrava. Então é uma questão de vigilância, todo jovem tem que ter isso, respeito, isso já vai passando confiança para jovem, né? Quando a gente se coloca assim com respeito com a pessoa. E a gente buscava mais nesse sentido, vigiava mais, porque 2 pessoas que se amam, tá querendo casar, né? E o inimigo, ele não quer isso. Na nossa época, muitos jovens caíram, né? Então a gente começou a ficar com medo, né? A gente começou a orar, pedir ao Senhor, Pai, sustenta a gente até o dia do nosso casamento, né? Para nós honrar o seu nome, porque antes de você honrar a sua família, você tem que honrar o nome de Deus. É verdade. Né? Tem que chegar ali no altar e
Isso é lindo. Tanto que foi bonito e uma bênção que quando foi no dia do casamento, para você, eu não sei se alguém aqui já viu a fita, né? Não é em vídeo não, gente, é a fita de casamento, nossa, e os meus filhos morrem de rir porque nós nos acabamos de chorar, porque ali foi como que eu sentisse um grande alívio. Foi uma grande conquista naquele momento. Eu sentia literalmente a presença de Deus. O que eu estava chorando ali era uma alegria no espírito. Porque foi... eu considero a maior vitória da minha vida pessoal e conjugal também, aquele dia. Porque nós vimos muitos amigos nossos que caíram. Porque o diabo não quer, né, que você chegue a um matrimônio limpo, puro, diante de Deus ali. Então, nós vimos isso. E a gente, como ela citou, a gente procurou vigiar, a gente redobrou nossa vigilância. E quando a gente chegou naquele dia ali, quando eu entrei na igreja, fui quase o primeiro a chegar, a ir para a igreja. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu casei com um terno emprestado. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fui a pé para a igreja, não teve ninguém que pegou um carro para me levar, porque eu estava assim tão alegre daquele momento que eu não fiquei preocupado com isso. A minha preocupação era chegar ao pódio. Ali para mim era o pódio da vitória. Glória a Deus. Depois de muita luta. E foi isso. É o melhor momento da nossa vida. Que bênção, gente, que bênção. Já querendo chorar. Então vamos fazer as perguntas, né? A gente separou algumas perguntas do Maded que vocês fizeram, que foram anônimas. E a gente separou as mais interessantes e profundas para estar abordando hoje. E a primeira que eu queria fazer alguém perguntou, existe julgo desigual mesmo os dois sendo cristãos? Existe propósito diferente, né? Acho que julgo desigual, a Bíblia fala que, 2 Coríntios 6,14, que é o do infiel, o crente com o não crente, ou o fiel com o ímpio, né? Aí pelo menos eu considero assim, existe propósitos diferentes, por exemplo, pessoas que um é crente em Cristo Jesus como Salvador, outros têm uma fé paralela, uma fé diferente, uma fé em um outro Deus, sei lá, um outro propósito, doutrina diferente, alguma coisa nesse sentido aí, mas eu acho que julgo desigual quando não é crente e não crente. Dentro do casamento, eu acho que é falta de acordo, né? Dos dois entrarem em acordo sobre determinados propósitos, né? Como nós estávamos conversando, ter filhos, né? Um quer, outro quer, sobre denominações, como meu esposo falou. Se você casou com uma pessoa que não é da mesma denominação sua, ela não é, como é que se diz? Ela não é não crente, ela tem outra denominação. Isso são coisas que deveriam ser conversadas antes. A denominação, se ela está querendo dizer, por exemplo, uma pessoa da Assembleia e outra pessoa ser de uma igreja presbiteriana tradicional. Né? Assim, linhas teológicas diferentes. As linhas são totalmente, um pentecostal, um neopentecostal, um tradicional. Eu não julgo desigual dentro do casamento. Falta realmente não é essa colocação, é falta de acordo e conversa antes, né, do casamento. Tem uma pergunta que eu achei ela muito profunda. Vou até tentar ver se eu entendi direitinho o que ela quer dizer, mas alguém perguntou o que seria responsabilidade afetiva. Eu acho que a pessoa está querendo falar, por exemplo, de defraudação emocional, que é quando você gera uma expectativa de uma pessoa que você não vai ter a responsabilidade de cumprir. Por exemplo, você está ali conversando com uma pessoa, você está fazendo com que ela sinta interesse de você, mas no fundo você não quer ter um relacionamento nenhum com aquela pessoa. O que vocês acham disso? Se a pessoa, quando ela for, ela já tem que ir com foco ou tem que ter esse cuidado de cuidar dos sentimentos. Na realidade. Isso. Querendo, a palavra-chave para isso tudo é. Eu acho que, como a gente conversa muito com nossos filhos, assim, o Vitor passou dessa fase e nós sempre falamos, observe bem a pessoa para você não iludi-la quando ela achar que você ama, porque amor
a gente constrói com os anos, né? É verdade. Na realidade, é uma paixão que a pessoa sente e ela quer ser correspondida. E a gente fala assim, ó, se você vê que não vai, não vai. Não, porque uma pessoa, principalmente na época de adolescência, é tudo muito explosivo, né? Muito intenso. Muito intenso. Ah, se eu não ficar eu vou morrer. Aquela pessoa. Eu não vou conseguir outra. Se eu não vou ter outra, só é isso. Eu bem vou isso morrer, mesmo. se eu não conseguir, não é bem assim. Então, quem tem, por exemplo, uma menina que sabe que o rapaz gosta dela, mas ela não sente nada por ele. E ela vai ali alimentando aquele sentimento. Ou não sente até mesmo na mesma intensidade. Não tem a mesma intensidade, mas às vezes não tem intensidade nenhuma. Às vezes está sem fazer nada, quer passar um tempo e ali vai, conhece o rapaz e vice-versa, né? O rapaz também sabe que a menina gosta dele e é muito sério isso. Ou quer ter só o status de ter alguma pessoa, né? Um namorado. Isso é perigoso, porque você vai alimentando o sentimento e de repente não é aquilo que você quer como objetivo mesmo naquele momento, né? Que é um namoro, já preparando para o casamento. Então, como a minha esposa disse, a gente já conversou com os meninos aqui, conversou com o Vitor e conversou com o Guilherme, já conversa com o João. O João tem 10 anos, mas já fala em casamento. Conversa. Se vê que não... quando passar o tempo, você vê que não está evoluindo esse tipo de sentimento, aí é porque... Ou quando começar a haver... como é que fala? Algum tipo de incompatibilidades, né, de propósito, de pensamento, de projeto, né, familiar... Quando você vê que a menina falou uma coisa que não está de acordo com aquilo que você entende como um casamento cristão, tudo isso são sinais que identificam que aquilo ali não pode prosseguir e não pode ter um resultado final, né? Que é o propósito do casamento. É muito interessante isso, até uma experiência minha. Posso falar? Até uma experiência minha, meu pai sempre disse assim para mim: olha, Ilânia, a sua maior responsabilidade é o seu ministério. E o seu ministério é tudo. Tudo que você fizer vai refletir de forma boa ou ruim nele. Então, fique com alguém que priorize o seu ministério. Eu disse, tá bom. Aí, eu me envolvi em um relacionamento. Olha o tanto que é importante a gente observar os sinais. E uma vez eu disse para ele que eu não poderia tomar tal atitude porque isso influiria no meu ministério. E ele disse para mim, não, ministério não é tudo. Ministério não é tudo para você. Então, isso já foi um sinal de Deus para mim. E quando eu comecei a conversar com o Vitor, ele sempre disse para mim, a nossa prioridade é o seu ministério. Então, é muito importante a gente obedecer esses sinais, né? É muito importante isso. E aquilo que eu falei só para... corroborar uma outra coisa aqui, quando eu acho que eu falei sobre isso, mas uma palavra que define melhor, quando o relacionamento não evolui, quando não há um propósito, né, quando as pessoas não, quando os dois, né, no caso, não começam a evoluir o pensamento com relação a casamento, essas coisas, né, de filhos também, eu acho que já tem que pensar o que você acha, porque de repente o camarada quer ter filho e a mulher não quer ter filho. E aí, como é que vai? Já é uma incompatibilidade, né? Eu acho que é importante também, igual a Ellen estava falando sobre ir conhecendo, né, a pessoa estabelecer uma amizade primeiro, porque ao mesmo tempo você não vai estar defraudando a pessoa emocionalmente, você não vai ter responsabilidade nenhuma, se ela suprir ali alguma expectativa, não vai ser culpa sua. E tem que ter cuidado nessa amizade, porque tem amizade, como diz por aí, colorida, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes até nas amizades a pessoa leva para o outro sentido. E é nisso de amizade que você vai descobrindo essas coisas, por exemplo. Sim. Mas na amizade também você passa a evoluir para um namoro, um casamento. E aí é nessa questão da amizade que você vai descobrindo mais sobre a pessoa, vai descobrindo os objetivos, porque igual a gente falou sobre ministério. Às vezes, isso é muito importante, você tem que ver qual é o seu ministério e qual é o ministério da outra pessoa. Porque se os dois não forem compatíveis, quem é que vai abrir mão? Né? Porque ao mesmo tempo, ou você vai apoiar, ou o outro vai ter que abrir mão. E quando você abre mão do seu ministério, você não está fazendo isso contra só você. Você está fazendo isso contra Deus. É uma desobediência ao chamado que ele estabeleceu. Tem situações que
que apontam para uma concordância e tal. Por exemplo, ela cantava e Também. eu cantava, mas eu não tinha ainda esse como propósito. Mas eu me arriscava às vezes. E eu tinha sempre vontade de cantar de dupla, antes de eu ter essa conversão, esse encontro com Deus. Eu tinha vontade de cantar de dupla, até porque eu gostava de canarinho, eu sempre cantava, mas eu fazia primeira. E quando eu encontrei com ela, ela cantava solo, e aí a gente começou não lembro se a gente teve um momento assim que a gente falou assim, vamos cantar junto e tal. Eu ganhei um CD da Guimarães Valdirene. Foi. Aí a gente começou. Arriscamos. Arriscamos cantar junto. Aí eu tinha dificuldade de segunda voz, porque eu gostava de primeira. E aí eu vi que ela se propôs, por ela já ter um ministério solo, se ela fosse uma pessoa que não tivesse o mesmo propósito, ou se Deus não tivesse selando aquele relacionamento, talvez poderia ter uma divergência. É verdade. Mas aí eu vi que, na verdade, toda a vida dela, ela sempre foi uma mulher muito assim, submissa, sempre se dispôs muito. Foi uma das características sempre que me cativou e que identifica ela como uma mulher de Deus. E aí a gente começou a experimentar, e eu tinha muita dificuldade, e aí ela sempre foi perseverante nisso. E aí a gente foi vendo que foi um propósito de Deus nesse sentido também, na questão do louvor. O que eu fiz? Eu fui para a oração, fui fazer campanha, fui fazer propósito. E aí Deus começou a abrir minha mente e a me ajudar. E eu comecei a fazer com facilidade segunda voz. Eu não tinha facilidade para fazer. Eu falando que ia trocar todas as Isso, tá vendo ela? Ele fazer todas as segundas que ele quiser. Tá vendo? E faz mesmo, gente. É impressionante. Eu fico abismada. E daí nós começamos. Que bênção, né? Tem outra pergunta aqui. Eu já vou deixar bem frisado isso. Se toda pergunta for uma resposta longa dessa, meu Deus, sai daqui. Não, mas tá ótimo. Qual conselho daria para adolescentes que pensam em namorar? É importante frisar isso. Qual conselho daria para adolescentes que pensam em namorar? Eu acho que é o sentido de, a questão da idade mesmo, tá pensando já, querendo namorar. Acho que pensar, ninguém pode privar ninguém de pensar, né? Agora não pode namorar. Mas eu acho que o meu conselho é que ore bastante, porque, como disse, a resposta vem do Senhor, e essa fase é uma fase ainda muito insegura, né? Nas nossas escolhas. E como disse, assim como ela já contou as experiências dela, não que a gente fique lembrando coisas do passado, até com relação ao relacionamento, mas a gente sempre, quando a gente senta, a gente vê hoje como que é diferente você... A mente da gente, né? O que de fato é o amor. Que quando a gente é adolescente, eu amo. Eu lembro que eu era adolescente com 16 anos. Eu saía desenhando, tinha uma menina que eu conhecia, eu saía desenhando, fazendo um monte de figurinha de coraçãozinho, botando o nome dela. Achando que amava. E eu dizia, aquele coração era simbolizando que eu amava, só que eu não era aquilo. Então, adolescente não tem ainda essa não sabe o que é isso ainda. Isso é eu acho que uma fantasiazinha de adolescente. E cada adolescente tem que primeiramente estar de acordo com seus pais. Porque cada casa, cada pai tem uma norma, né? É isso que a gente até iria perguntar, se vocês acham que tem uma idade certa, porque tem muita gente 18 que tem anos. essa dúvida. Eu acho assim que não é que pelo menos responsável financeiramente por ela mesma. Isso é o que eu falo. E ela tem que estar com a personalidade firmada. Eu vou falar que uma pessoa com 16 anos, ela não firmou ainda a própria personalidade dela. Não. Nem a vida financeira, mas eu faço estágio, gente. Muito menos. Não quer dizer muita coisa, não. Pois é. Aqui em casa nós colocamos isso, como conversamos com os meninos. Porque tinha um ditado que não ia segurar. Eu não vou segurar a cabrita. Essa é uma frase do pastor Cláudio Duarte. Não vou segurar a cabrita para ninguém mamar. Por quê? Como é que um adolescente vai namorar e nos dias dos namorados vai dar presente como? É o pai que vai ter que dar? Pai, me dá dinheiro aqui, me dá dinheiro para me comprar um presente. Não, mas a namorada é sua, é minha. Então, assim, é uma coisa que eu achei engraçado que ele falou e eu guardo isso. Eu sempre aplico aqui, eu falo. Eu não vou. Tem que ter um porquê, né? Por que o adolescente quer namorar? Pra quê, né? Objetivo. Namoro tem objetivo. Porque o objetivo do namoro é casamento. É a prévia do casamento. Tanto é que vocês percebem que todo jovem crente mesmo em Cristo Jesus, eles casam cedo. É verdade. Eles não demoram a casar.
Então, assim, aí vai falar assim, mas é regra para todo mundo. Não. Quando apareceu, viu que é de Deus, casa. Agora, tem pessoas que demoram mais tempo, né? Então, os adolescentes, às vezes... Isso não é uma regra, né? E na parte do adolescente, na adolescência tem que ter muito cuidado, porque o que acontece? Os hormônios estão... Tá a flor da pele. É um perigo, hein? Muito perigo. Então, assim, você tem que estar debaixo de oração, de jejum. E você sabe que nessa época de adolescente... Às vezes é o hormônio que tá falando mais alto, não é nenhum amor. Mas, Exatamente isso. Por isso que o senhor falou. Conversamos com eles, ó, a partir de 18, Quando estiver trabalhando. trabalhando, aí você pode namorar. E eu acho que é muito Antes disso, só conversar. Antes Mais de do conversar, que- bem conversando, assim. Conversar não paga nada, né? Mas eu acho que assim, mais do que a idade, até mesmo a pessoa ter condições, eu acho que ela tem que estar com a mentalidade firme e Madura, também né? com o relacionamento firme com Deus. Isso. Porque Principalmente. não adianta a pessoa querer entrar num relacionamento esperando receber alguma coisa, tipo, eu vou suprir todas as minhas necessidades. Quando eu Não. casar, eu finalmente vou ser feliz. Se a pessoa não está completa em Deus, ela vai procurar, por exemplo, no relacionamento, o pai que ela nunca teve, ou a mãe que nunca teve, né? Isso. Então eu acho importante a pessoa estar madura, tanto mentalmente, mas também espiritualmente. E observar também se a pessoa com quem ela está querendo se relacionar tem essa completude no Senhor, né? Exatamente, porque não adianta você estar madura e outra pessoa. É, porque o dia que você se sentir fraco espiritualmente, você precisar de uma busca maior, essa pessoa vai te acrescentar em quê? Vai te ajudar em quê? Então é importante a gente pensar nisso. Sim, mas... Próxima pergunta está perguntando se orar por alguém nesse sentido é errado. No caso, Não. orar... É bom que você ore. Devo orar, na É verdade. muito bom orar, inclusive. Sempre, orar sempre. Outra pergunta. Como saber se ele ou ela é a pessoa certa? E tipo assim, já emendando nessa pergunta, você acha que é certo pedir confirmação ou esperar a confirmação de Deus no relacionamento? Como saber se a pessoa é de Deus? Uai, eu acho que quando você já, igual eu citei com relação a ela, quando eu vi o comportamento dela, a forma com que ela, os propósitos que ela tinha com Deus, eu já identifiquei que ela era uma pessoa de Deus. E aí juntou, como diz o ditado, a fome com a vontade de comer, porque ela já era uma mulher de Deus, as características dela. E eu já comecei a me interessar por ela. Olhar Então, diferente. depois vocês podem cortar isso aí, gente. Cara, não vai cortar, não, vai ficar. Não Não vamos vamos contar. cortar, essa parte ficou boa. Qual era a outra pergunta? Você A falou outra terminou. pergunta é se é errado a pessoa pedir confirmação. E eu não tô falando só sobre confirmação, por exemplo, o Espírito Santo confirmou no meu coração. Tô falando de pedir uma profecia, alguma coisa assim na igreja. Acho que não. Se é errado pedir confirmação. Não é errado pedir confirmação, mas confirmação depende da forma que a pessoa está querendo essa confirmação, né? Porque eu creio que a maior confirmação é você ver o dia a dia. Se aquela pessoa tem o mesmo propósito que você, ela te chama para orar, ela fala de Deus, ela tem projeto com você, pensa em casar. Para mim não existe maior confirmação que essa. É importante, o que ela falou, é importante saber qual a confirmação, porque às vezes você está orando tanto naquele sentimento que Deus confirme, Senhor, se Ele me cumprimentar no final do culto, é porque é da tua vontade. Aí não é, isso não é próprio. Aí uma folha daquela... Aquela árvore ali naquele momento é porque é da tua vontade. Por isso que foi importante ela frisar para saber qual tipo de Porque confirmação. tem pessoas, eu já recebi profecias de pessoas que eram para mim. Eu já recebi. Eu já recebi uma pessoa falando que estava no monte e disse que me viu. E depois foi descobrir, o homem era casado, tinha 4 filhos. Então, assim, depende do que laço que você está querendo cair, entendeu? É complicado. Qual é o laço? Chuta que é laço. Próxima. Quais pontos positivos e negativos vocês acham que é importante observar em uma pessoa? Positivos e negativos. Caráter, né? E espiritualidade positiva. E você vai identificar
como é que eu já tá ficando até um pouco redundante, mas assim... Eu acho que tá falando, por exemplo, como é que essa pessoa trata os pais? Ah, tá. Pois é, e isso aí é importante, né? Porque tem pessoas que se mostram uma coisa ali diante de você. Daí a importância também do namoro, você conviver, assim... Com a família, né? Com a família. Ir na casa Chegar da pessoa. Chegar de Chegar de surpresa, né? Olhar Porque, pra às ver se vezes, o homem não tem traços perguntar pra agressivos mãe. muito Eu já vi importante. muita mãe sendo sincera. Meu filho não presta. Outra coisa, se Minha o filha não dá pra casar agora. tem Tem pessoas que falam, meu filho não é pra casar agora. E já tem o Minha filha não é contrário, pra né? casar agora. E às vezes a pessoa tema e casa e não dá certo. Porque eu conheci pessoas assim, que perguntaram, minha filha não casa não, fulano é preguiçoso, fulano não trabalha, fulano não tem responsabilidade, fulano me responde. Ele não vai te tratar Quando bem. a mãe é crente e consciente, né? Pra poder livrar as pessoas Isso. do Também lado. tem muito cuidado com as mães que falam assim, meu filho tem que casar com tal pessoa pra ver se essa pessoa conserta logo. Não Meu filho existe não dá Não certo. existe isso, né? Você tem que olhar se a pessoa ela é trabalhadeira, o rapaz. Ele não precisa ser rico, mas se ele for um rapaz trabalhador, Acorda cedo. procura, estuda, é responsável nas suas contas, não é uma pessoa que fica ali atrapalhando até a própria família em crescer financeiramente. E se a menina ela é uma menina responsável, sabe fazer um arroz, né, umas coisas básicas, já ajuda, né? Então, assim, aos poucos eu não nasci, eu não cresci, não casei sabendo cozinhar. Aos poucos foi que eu fui aprendendo e colocando em prática e vai dando certo. Aí, é isso aí. É isso, gente. Vamos aprender a fazer arroz. Próxima pergunta. Qual o dever de um casal num namoro cristão? Como ser bom um para o outro e ambos para Deus? A primeira coisa tem que ter respeito, né? Porque os relacionamentos de hoje em dia é complicado. A gente não sabe porque quando você vê duas pessoas juntas, você não sabe quem é quem, porque não tem respeito, assim, moral. E não se dão respeito. não se dão. Um quer passar por cima do outro. E desculpa o restante da pergunta aí. E como ser bom um para o outro e ambos para Deus? Um para com o outro, assim. Eu acho que ambos têm que ser recíprocos no sentimento, né? Como a Bíblia recomenda até para o casal, mas no namoro também você tem que ser recíproco. E para com Deus é quando os dois se dedicam na obra. Os dois têm o mesmo propósito, né? O mesmo propósito com Deus, e fazer a obra juntos, criar família, e ensinar os filhos o caminho da verdade, da palavra de Deus. Essa pergunta aqui, a próxima, eu entendi o que ela quis dizer, só que eu acho que eu vou dar uma reformulada. Que tá falando, como meu futuro parceiro tem que ser? Em que quesito Crente. espiritual e em vida pessoal? A gente já falou muito disso, né? Canela de E aí a última pergunta nessa caixinha é, e como eu, mulher, tenho que ser para ele? Então, já que a gente falou muito sobre esse assunto, então vamos falar nessa questão. Como que a pessoa se prepara para ela ser uma pessoa boa para o relacionamento, né? Por exemplo, a pessoa tá solteira. Como que ela faz para ela ser boa para o relacionamento? Como é que ela se prepara para ser a mulher que Deus chamou ela para ser e o homem também para ser quem Deus chamou ele para ser? Eu vou pegar um exemplo meu mesmo. Quando eu casei, eu coloquei no meu coração que eu queria ser uma esposa conforme a palavra de Deus diz para mim ser. Primeiramente, uma mulher, para ser ideal para um marido, ela tem que ser submissa. E a pessoa tem a submissão como algo ruim. E a submissão é uma pessoa que está sobre uma missão de levar um lar. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que a mulher, sabe, ela edifica a sua casa. Então, muitas coisas que eu sou hoje, não sou totalmente perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas tudo... E eu sou muito de observar o que dá e o que não dá certo. Se eu vejo um comportamento de uma pessoa, deu certo, eu procuro seguir um exemplo daquela pessoa. Se eu estou vendo aquele relacionamento bom,
eu procuro seguir aquela pessoa assim e observar, principalmente quem é mais velha do que eu. Eu observo muito. Então, aquilo que dá certo, eu procuro seguir. Os comportamentos que eu vejo que não dá certo, eu já procuro não seguir. E para mim, uma das mais inspiradoras motivação e educação foi através da palavra. Porque a palavra nos molda, ela te ensina a ser mais humilde. Porque para você viver a dor, você tem que ser humilde, você tem que ser paciente, você tem que se negar. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo, ele sempre fazia um paralelo entre a igreja e Cristo como a esposa e o esposo. Porque ambos têm que ter uma renúncia para conseguir os dois chegar juntos. Então, para ser essa mulher que acredito que estamos no 25 anos, mudei muito no decorrer do tempo, tenho muito para mudar. Para melhor. Então, eu vou pela palavra e não vou pelo aquilo que o mundo fala para mim ser. Eu vou com a palavra, aquilo que o Senhor fala para mim ser, como mulher sábia, edificar, educar os filhos, estar junto com o marido. Isso é para ser uma mulher de Deus, ela tem que seguir esses requisitos. Para ela, a palavra de Deus diz que enganosa é a vaidade e a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, eu sempre procurei, não porque sou boa, mas porque eu preciso. Eu preciso temer essa palavra, eu preciso temer esse Deus para minha família e minha casa estar conforme Deus quer que esteja. Amém. Eu achei interessante o que a senhora falou de aprender com os outros, porque às vezes a gente acha que só pode aprender com o acerto dos outros, né? Mas é melhor você aprender com os erros dos outros do que com os seus próprios erros. Dizem que o inteligente, ele aprende com os seus erros, e o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Alguma coisa, pastor? A primeira coisa, eu até já citei aqui, é se preocupar em fazer primeiro a pessoa que você está pretendendo ter um relacionamento ou casar com ela, fazer ela feliz. Porque quando você faz, eu tenho por experiência também própria, quando eu faço ela feliz, eu também fico feliz, porque ela fica sempre de bom humor. Em coisas simples, eu penso assim, como que ela vai se sentir, se ela vai gostar, até coisas simples, igual eu citei, né? Comida. Eu vou comer alguma coisa que eu acho bom, eu falo, nossa, um dia eu vou levar isso aqui para amor. Ou então um dia eu vou trazer ela aqui. Então, meu curau. Gestos, eu sempre, ela gosta de curau. Quando eu passo em algum lugar que tem curau, quando eu vejo curau, eu falo, já vem o rosto dela. Porque eu sei que ela gosta. Morango ela gosta. Então eu sempre procuro. E ela, por ser essa mulher que eu considero ela uma pessoa, desde quando eu conheci, sempre foi assim, simples. Ela não precisa de muita coisa para fazer feliz e tirar um sorriso dela. Uma bandeja de morango. Mulher barata. Tem mulher que é cara, né? O vídeo, se ele passar no distribuidor bolsa, e ver escrito Coca-Cola, ele sabe então, que ele exatamente. Então, assim, é esse propósito que eu sempre tive. Desde quando eu namorei com ela, eu ficava chateado, justamente por eu estar desempregado, e eu não podia dar alguma coisa que pudesse arrancar um sorriso dela e tal. Então, eu acho que é o primeiro objetivo. Porque, como eu disse, a gente casa para fazer outra pessoa feliz. E isso, o que é isso? Nada mais é do que aquilo que Paulo fala. É o sentimento recíproco. Você primeiro tem que fazer a pessoa feliz. Eu faço de tudo. Eu penso na minha vida, no decorrer de todos os dias, e até hoje eu penso mais em agradar ela do que a mim mesmo. Eu sempre procuro tomar atitudes que, mesmo que seja ruim para mim, mas para ela que seja bom. Eu sempre procuro comprar primeiro para ela do que para mim. E assim, é justamente esse tipo de sentimento que no relacionamento nos faz crescer. E por isso que eu considero hoje, já sempre a gente conversa, eu falo para ela, que hoje, cada dia que passa, por exemplo, o amanhã eu tenho certeza que vai ser melhor do que hoje, nosso relacionamento.
porque a gente sempre evolui. Eu sempre falo para ela, eu considero que no nosso amor, acho que vai chegar um ápice quando Jesus voltar, porque a gente vai sempre crescendo, sempre aprendendo a conhecer mais ela, a entender mais ela, eu, falando de mim, né? E eu vejo que é recíproco da parte dela, porque tem hora que eu fico, meu Deus, só podia ser essa mulher, porque se fosse outra não tinha dado certo, porque eu sou um camarada meio enjoado com muita coisa, assim, e ela procura ser muito cuidadosa com isso. E aí não é porque eu forço, ela é dela mesma, ela procura se colocar, assumir esse papel, e eu também faço o meu, por isso que eu falo que no casamento tem que ser, esse sentimento tem que ser recíproco. Você tem que pensar primeiro nela, na pessoa, antes de você. É o que eu sempre faço. Uma coisa que eu observo muito, até porque eu convivo muito aqui com vocês, eu achei uma gracinha, até esqueci de comentar com o Vitor, sobre esse cuidado que ela tem com o senhor. Ela me contou esses dias que o senhor estava reclamando de algo, parece que viu um dia só aquele coisa da geladeira meio sujo. Aí, para o senhor ver o tanto que esse cuidado é interessante. O puxador da geladeira, né? O puxador da geladeira. Você vê que essas coisas que eu sou chato. Eu chego na cozinha aqui, minha cozinha aqui, se tiver alguma coisa fora do lugar, eu vou pegando. Eu chego, vou pegando. Aí eu não chego reclamando com ela, falando, fulano, não faz isso. Não. Eu chego e vou ajeitando. Por quê? Tem coisa que eu posso fazer e eu não preciso só cobrar dela. Eu também preciso chegar e mostrar com exemplo também. Até eu faço isso até para os meus filhos verem. Porque eu sou enjoado nesse negócio, eu sempre gosto das coisas no lugar. Não é, como é que fala? Como é que é aquele negócio que a gente tem? Toque, não é toque. Eu acho que eu tenho um pouquinho também, mas enfim. Mas, assim, aí ela observou isso, aí ela procura sempre se policiar para isso não acontecer. O que é isso, gente? Isso é detalhes que fazem o casamento, o relacionamento crescer. Verdade, ela até falou, não. Ela foi... Agora, só um detalhe, tem uma coisa que ela faz até hoje, mas ela se cuidou mais. Ela é um pouco bagunceira, tirou a roupa, ela joga no chão. E eu já chego pegando, às vezes eu pego guardo. Às vezes eu não pego, eu deixo para ela ver que está errado e ela pegar. Mas às vezes eu pego, às vezes ela coloca a toalha embolada, eu vou lá e abro. Pendurado no banheiro. São detalhes que eu faço que às vezes não parece. Eu não cobro mais. Eu cobrava cobrava isso dela. E depois eu falei, não, eu mesmo vou arrumar. Porque esse é papel meu também como esposa e ajudar ela. Isso também faz parte do casamento. Eu acho muito interessante como ela cuida. Ela foi lá limpar a bancada dela. Não. Por mais que não tá sujo, deixa eu limpar aqui. Porque, amor, quando chegar, ele pode achar que tá sujo. Então, eu vou limpar. Então, esse cuidado é muito legal mesmo. São detalhes no casamento que às vezes as pessoas não têm esse olhar, esse cuidado. Sim, que faz uma grande diferença e faz o casamento crescer e a gente se amar cada vez mais. É verdade. E é isso, que bênção, né? Agora, para a gente dar uma descontraída, eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês dizem se é ele ou ela, tá? Vamos começar. Quem tomou a iniciativa primeiro? O senhor não respondeu, não? O que é que o senhor acha? De pedir para namorar? Foi eu? Foi. Não, porque eu não lembro, gente. É sério. Segundo a história contada aqui nessa última hora. Isso. Eu acho que foi Quem é mais cheiroso? ela. Quem se estressa mais rápido? Acho que eu. Mas eu tenho sido mais paciente, porque a gente vai aprendendo, Glória né? a Deus por isso. Quem é mais romântico? Ela. Eu não queria reconhecer, mas... Mais carinhoso? Mais carinhoso? Quem falou eu te amo primeiro? Acho que ela. Não me lembro. Acho que foi eu. Acho que foi eu na frente da igreja. Que isso? Na frente da igreja. Aqui é espiritual, Foi, agora eu me lembro, foi você. Eu não vi a hora de Ela não queria largar minha mão. Meu Deus! Eu falei, calma, minha filha, eu te amo. Ela, na frente da igreja, ela não queria largar minha mão e os irmãos tudo olhando, a gente... Meu Deus do céu. Eu falei, calma, minha irmã, eu tô aqui. Como eu sei que naquela época vocês escreviam muitas cartas um para o outro, Ixi. então eu vou perguntar, quem foi que fez a primeira carta? Acho que ela foi. Quem dorme mais? Ela, né? Eu tenho que trabalhar, gente. Homem que tem que assumir a responsabilidade tem que acordar cedo. Mulher também, mas homem tem que se levantar cedo. É isso.
Então encerramos aqui, Joyce. A gente Que está leve muito demais. feliz, né, com essa conversa. A gente poderia até continuar se não fosse mais. Mas a gente agradece muito por vocês terem aberto esse tempo para falar com a gente, né? Mas eu espero que as pessoas que estejam em casa tenham sido edificadas. Sim. E se você foi edificado com esse podcast, com algo que você ouviu, como a gente falou, curte esse vídeo para que o YouTube possa indicar mais. Mas principalmente se você lembrou de alguém enquanto você estava escutando isso, manda para essa pessoa. Talvez essa pessoa precise ouvir algo que foi dito aqui. Mas é isso, fiquem atentos lá no nosso Instagram e também para o próximo episódio que vem muita coisa por aí. Deus abençoe, Pai do Senhor. Deus abençoe. Senhor.